Boa tarde. Grupo de monitoramento carcerário discute ações de trabalho e renda para presidiários. Prefeitura instala lixômetro na Praça Deodoro para medir a quantidade de lixo produzida pela população de São Luís. Cresce o número de casos de violência contra idosos no estado. E mais exposição homenageia mulheres maranhenses de destaque. O Repórter Maranhão está começando agora. A crise no sistema penitenciário do Maranhão foi tema de discussão no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Representantes de organizações não governamentais fizeram um pronunciamento durante reunião do Conselho, denunciando os casos de mortes e de outras violações de direitos humanos ocorridas em Pedrinhas. Os representantes das ONGs pediram a visita do relator especial das Nações Unidas sobre a tortura, Juan Mendes, ao complexo penitenciário. E para buscar soluções que ajudem a reinserir os presidiários no mercado de trabalho, foi realizada uma reunião com o Grupo de Monitoramento Carcerário do Maranhão. Na Escola de Gestão Penitenciária do Maranhão, ocorreu o primeiro encontro do ano do Grupo de Fiscalização dos Presídios, coordenado pelo Tribunal de Justiça. Ministério Público, Defensoria, advogados e membros da sociedade debateram a ressocialização dos presos através de trabalho e renda. Hoje, quais são as maiores dificuldades para que o detento possa ser reintroduzido no mercado de trabalho? As dificuldades são as dificuldades de sempre. O preconceito, as problemáticas processuais, são as duas dificuldades que hoje a nossa secretaria encontra para poder executar esse trabalho. Você sabe quanto lixo é gerado em São Luís? Para responder a essa pergunta e informar a população sobre a forma correta de descarte dos resíduos, a Prefeitura instalou um lixômetro em uma das áreas mais movimentadas da cidade. Por dia, são recolhidos em São Luís 800 toneladas de lixo. A população muitas vezes não se dá conta da quantidade de lixo produzido. E pior, muito desse resíduo é descartado diretamente nas vias públicas. Para medir a quantidade de lixo gerado pela população, a Prefeitura de São Luís instalou um lixômetro na Praça Deodoro, no centro da cidade. Aí, ó, ele botou lixo na lixeirinha, ele botou... A ideia do lixômetro é exatamente conscientizar a população sobre o acondicionamento correto do lixo. Nesse espaço, apesar de ter cerca de 60 lixeiras, as pessoas continuam jogando lixo no chão. E essa turma está aqui exatamente para fazer esse trabalho de conscientização. Afinal, quem joga lixo no chão... Quem joga lixo no chão leva cartão. Cartão vermelho. Jogar lixo no chão é falta grave, é feio e é falta de educação. Jogue o lixo na lixeira. Seja educado, seja amigo da cidade. O lixômetro tem capacidade de 3.000 litros. A população acredita que até o final do dia ele deverá estar totalmente abastecido somente com lixo produzido naquele local. Com certeza, totalmente. É muito lixo na cidade inteira, espalhado. Sempre um joga para cá, joga para ali, tudo é lixo. A limpeza pública é realizada 2 vezes por dia. Mesmo assim, a Praça Deodoro é um dos locais mais sujos da cidade. Porque os pessoal não botam mais o lixo na rua, no chão. Mas não falta lixeira? Não, ele não bota. Às vezes eu discuto com os outros aí, porque ele não bota na lixeira, ele bota só no chão. O lixômetro deverá circular pelos principais pontos da cidade nos próximos dias. Com certeza, nós iremos levar o lixômetro para as feiras, para os mercados, para as praças, para os terminais de integração, nos bairros, em todos os lugares das praias, em todo lugar da cidade nós vamos levar o lixômetro, porque ele é móvel, né? Lições de cidadania que devem ser aprendidas desde cedo. Joga o lixo direitinho na lixeira? Jogo. E por falar em lixo, todo ano a população de São Luís tem que conviver com o mesmo problema. Com o fim do carnaval, os carros alegóricos das escolas de samba são abandonados em qualquer lugar. O que antes era luxo, com o fim do carnaval, virou lixo. Carros alegóricos podem ser vistos em canteiros de avenidas ou até mesmo no meio das ruas. Na Vitorino Freire, próximo ao Ceprama, a carcaça de ferro até parece incorporada à paisagem, como se fosse um monumento ao descaso, atrapalhando a visibilidade dos motoristas. Durante a reportagem, nossa equipe chegou a constatar o que deveria ser uma regra: uma alegoria sendo recolhida ao barracão, bem diferente do que se vê próximo ao TRE, na Fonte do Bispo,
onde 4 carros alegóricos desfilam abandono e desrespeito ao cidadão. Deveria, né, sair daqui, porque terminou, sair, né, porque isso aqui é arriscado dos alunos que descem, entendeu? Carro que vem, alta noite aqui também é arriscado demais, entendeu? Isso é um absurdo, né? Absurdo isso. A gente não vê, já deveria ter se retirado isso aí, né? De acordo com a Prefeitura de São Luís, as escolas de samba têm um prazo de 10 dias após as festas de carnaval para recolherem os carros. E somente após o fim desse prazo, a Prefeitura deve tomar uma providência. E nesse período chuvoso, os cuidados com as árvores precisam ser redobrados para evitar acidentes. Árvores mortas em via pública ou com galhos por cima da rede elétrica, com o período de maior intensidade das chuvas, podem representar um sério risco aos pedestres ou mesmo ao trânsito. A fim de evitar acidentes, o Instituto Municipal da Paisagem Urbana, INPUR, disponibiliza ao cidadão serviços que incluem poda, suspensão ou retirada das árvores em área pública. Árvores particulares são por conta do proprietário, mas o INPUR mantém um trabalho preventivo. Desobstruindo os semáforos, as árvores mortas que estão na avenida, só que a demanda da cidade realmente é muito grande. Para o caso de árvores em contato com a rede elétrica, o INPUR estabeleceu parceria com a Companhia Energética do Maranhão, CEMAR, que adverte que a poda de árvores nesta situação deve ser feita apenas por profissionais habilitados. A gente não quer que o consumidor se sinta, que ele queira ir fazer a poda da árvore e possa ocorrer algum tipo de risco a ele, né? Então a gente indica que não mexa, não tente fazer a poda e comunique a CEMAR através do 116 que a gente vai e faz a poda. São Luís amanheceu com sol e muitas nuvens nesta terça-feira. Confira a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Caxias predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. E veja, no próximo bloco, cresce o número de casos de violência contra idosos no Maranhão. E ainda nesta edição, as novas regras para a telefonia divulgadas pela Anatel. É daqui a pouco. Agora são 12 horas e 38 minutos. Ouvidoria EBC, um serviço com a tarefa de buscar respostas às suas sugestões. Botaria mais conteúdo musical, alertaria os jovens sobre esse negócio de drogas. Críticas. Falta muita ética na TV. Elogios. Isso é ótimo, isso é um canal direto do público com a emissora. E garantir a participação do público prestando contas ao cidadão. Cada um expressaria o que quer ver, o que quer ouvir. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Acesse ebc.com.br/Fale Conosco. Isso pode moldar até
a formação dessa própria televisão. Aqui você tem voz. Já está disponível no site da Receita Federal o lote de declarações que caíram na malha fina. Além do Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, foram liberadas declarações de 2008 a 2012. O crédito bancário será feito na próxima segunda-feira. A consulta pode ser feita pelo receitafazenda.gov.br ou pelo Receitafone no 146. O relatório elaborado pela Defensoria Pública do Estado mostra que houve aumento no número de casos de violência contra o idoso em 2013. Membros da família ainda aparecem como principais agressores. 10 anos depois de entrar em vigor, o Estatuto do Idoso garantiu uma série de benefícios individuais à população com mais de 60 anos. Mas quando se trata de violência e acesso à justiça, ainda há muito a ser feito. Infelizmente, ainda é insuficiente. Nós temos hoje a Defensoria Pública, que tem um núcleo de defesa e proteção ao idoso, temos a Promotoria do Idoso, a Delegacia, que são os órgãos de defesa. E, infelizmente, ainda é muito pequena essa rede para comportar um grande número de pessoas idosas que estão sofrendo violência. Em 50% dos casos de violência registrada contra os idosos, os filhos são os principais agressores, seguidos de netos e outros membros da família. Ainda de acordo com as estatísticas, as mulheres idosas ainda são as principais vítimas de agressão. No ano passado, a Defensoria Pública do Estado recebeu 924 ocorrências. A negligência, com 32% dos casos, é o principal tipo de violência ao idoso, seguida de violência psicológica, com 25% dos casos, e a violência física, com 18%. Os idosos, quando chegam aqui no solar, chegam bastante debilitados, principalmente a questão emocional. Ficam fragilizados, eles não conseguem no primeiro momento interagir, então nós temos um trabalho com eles de reabilitação e também de aceitação. Para muitos idosos, casas de permanência como esta são a única forma de proteção que possuem. Graças a Deus. É? Tá. Tudo dos idosos, tudo tá bom. Tá certo. Tá certo, para nós tudo, né? Tudo direitinho, tudo formadinho. Tudo limpinho. Não está sentindo? Graças a Deus. E o Roberto Fernandes conversou um pouco mais com o representante da Defensoria Pública sobre esse relatório. O Estatuto do Idoso trouxe para a pessoa idosa direitos e garantias, mas passados mais de 10 anos, percebe-se que muita coisa ainda precisa ser feita. É a conclusão que chegamos com a divulgação do relatório da Defensoria Pública do Estado, onde traça um mapa da violência contra a pessoa idosa. E para conversar conosco sobre esse relatório, convidamos a Isabel Lopesi, que é assistente social da Defensoria Pública. Isabel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, prazer estar aqui conosco. Bom, primeiro, desses números, o que revela é que, de fato, a maioria, pelo menos, da violência praticada ocorre dentro de casa. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente precisa mudar. Apesar das campanhas que nós temos empreendido, a Defensoria tem feito a cada ano, dos cursos de cuidadores, que também é uma forma de você capacitar a família, isso ainda existe, é muito presente, lamentavelmente, mas ainda é dentro de casa o espaço da violência contra a pessoa idosa. E quem é esse? Olha, o agressor dessas pessoas que têm ido até a defensoria são os próprios filhos, em primeiro lugar, seguidos de netos, sobrinhos, parente mais próximo, companheiro. Se você fizer um somatório, a maioria dos violadores desses direitos são familiares, está dentro da família. E o que gera essa violência? O que gera? Geralmente é o desconhecimento pela questão do envelhecimento. As pessoas se imaginam jovens eternamente. E quando você vai envelhecendo, parece que a gente vai perdendo o nosso direito de sermos gente. Isso não é real.
Essa é uma das questões. Outra é a questão das drogas, que tem assolado as famílias, e muitas vezes o idoso ele se sente refém desse familiar, né, que toma o dinheiro, que faz empréstimo indevidamente e por aí vai. Fora a negligência, que também é um número muito alto, é quando o idoso ele está com uma certa dependência e o familiar deixa de lhe dar o medicamento, de lhe dar alimentação, de deixar ele sem higiene. Então são situações, muitas, que faz com que o idoso sofra essa violência. Preciso dizer que a violência não só é física, então. Não, apesar do número de ocorrência de violência física ter crescido bastante, as denúncias, mas em primeiro lugar vem a violência psicológica, seguido de negligência, aí vem violência física e abuso financeiro. O abuso financeiro, quer dizer, a aposentadoria da pessoa idosa é uma das causas também? Inclusive tem idoso que sustenta a casa, aquele dinheiro que eles vivem depende exclusivamente desse idoso. Mas são empréstimos que eles fazem, com consentimento ou não do idoso. Às vezes o idoso é obrigado a fazer o empréstimo, muito embora ele não queira. Outras vezes ele nem toma conhecimento. Ele só sabe que houve um empréstimo quando ele vai lá receber, né, o seu salário e vê que diminuiu. Percebe que está comprometido. Aí vai e diz, não, alguém tirou meu dinheiro. Vai descobrir que é alguém da família que fez. Você colocou como, em primeiro lugar, a violência psicológica. Psicológica. Seria o quê? Essa violência psicológica é a humilhação, é o xingamento, aterrorizar o idoso, né, deixar ele numa situação de humilhação. Você está ficando louco, está esclerosado, vou te colocar no asilo. São coisas que é comum o idoso sofrer, e isso é violência psicológica. O idoso, digamos, o que o Estatuto do Idoso, ele traz de alguma forma direitos e garantias, traz alguma proteção. Ele não tem essa informação, por que ele demora para denunciar? A demora se constitui, em primeiro lugar, por ele não ter o conhecimento. A grande maioria das pessoas que estão nessa fase de vida, na velhice ou terceira idade, são aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso ao mercado de trabalho. Então, tudo que acontece para eles é uma bondade. Uhum. Segundo lugar, a falta o medo. O medo faz com que eles não denunciem. A questão e o fato de ser sempre afetividade, entendeu? Dizer, enquanto ele tem receio de expor a própria família. De expor a família. No momento que ele vai fazer uma denúncia, ele está expondo a família. Isabel, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Prazer foi meu. Muito obrigada também. Voltamos com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E veja no próximo bloco, a Anatel divulga novas regras para a telefonia. E mais exposição homenageia mulheres de destaque. É logo após o intervalo. Agora são 12h48.
A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou novas regras para a telefonia fixa e móvel, internet e TVs por assinatura que devem entrar em vigor em 4 meses. Entre os benefícios previstos estão facilidades para o cancelamento dos serviços, a pedido do cliente, podendo ser feito por meio de ligação telefônica, pela internet ou pelos terminais. Caso a ligação feita com a operadora caia, caberá à própria empresa fazer o retorno. As novas regras fixam também uma validade mínima de 30 dias para os créditos das contas pré-pagas. No caso dos pós-pagos, as novas regras prevêem ainda faturas mais detalhadas, de forma a dar mais clareza e transparência ao serviço. E ofertas e planos de vendas terão de ser disponibilizados nos sites das operadoras. Para mais informações, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. E no próximo sábado é comemorado o Dia Mundial do Consumidor e o PROCON terá uma programação especial para lembrar a data. Vamos falar ao vivo com a repórter Luanda Belo, que tem mais informações. Boa tarde, Luanda. Olá, boa tarde, Edmilson. Bom, o tema da campanha em homenagem ao Dia Mundial do Consumidor é o consumo consciente. Aqui ao meu lado, Fernanda Belfort Pinho, assessora do PROCON. Fernanda, explica pra gente o que é o consumo consciente. Boa tarde. Boa tarde. O consumo consciente é aquela forma que os consumidores têm de uma maneira organizada e sem comprometer todo o seu orçamento, de obter o que está acessível no mercado sem deixar de cumprir suas obrigações mensais. Então, o PROCON vai estar dando essas e outras orientações. Quando é que começa a campanha e onde acontece? Exatamente. O PROCON está dando essas e outras orientações através das palestras que ocorrem simultaneamente ao evento, que começa amanhã, dia 12, e se estende até o dia 15 de março, no Rio Anil Shopping, no local onde foi realizado o cadastramento biométrico do TRE. A que horas acontece a campanha? Nos dias 12, 13 e 14, das 14 às 21h30 e no dia 15, das 10 às 22 horas. Nessa ocasião também haverá conciliações? Na verdade, haverão consultas, né? Haverão fornecedores do varejo local, telefonias fixas celulares, além da companhia de energia elétrica e um balcão de atendimento do PROCON com tira dúvidas e atendimento também, além de negociações com todas as instituições financeiras que estarão presentes no evento. No Dia Mundial do Consumidor, o PROCON acredita que o consumidor já está mais consciente dos seus direitos, está buscando mais esses direitos? A busca do direito ela acontece, talvez não seja de uma forma tanto elucidativa. Então, talvez o consumidor ele precise se informar de fato dos seus direitos, né? E essa maneira, com esses eventos, é que nós fazemos com que o consumidor fique mais perto de saber quais são, além dos seus direitos, é muito importante que ele saiba que ele também tem deveres. Com relação às esferas punitivas, às vezes a pessoa não sabe se deve procurar o PROCON, se deve procurar o juizado, se deve procurar o Ministério Público. Você pode explicar quais essas esferas, que tipo de ocorrências elas estão ligadas? O PROCON é uma esfera administrativa, ou seja, administrativamente a gente tenta resolver a solução de litígio que ele tenha com uma determinada empresa. Caso não seja possível, nós temos a aplicação de sanções administrativas para a empresa. Porém, a gente deve indicar para o consumidor que o PROCON é uma primeira porta de entrada, porque o PROCON ele também dá encaminhamentos e orientações para qual esfera ele deverá ir, se para o Judiciário ou se para o Ministério Público. Fernanda, muito obrigada. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Luanda. E uma feira de artesanato está reunindo em São Luís mais de 100 expositores com trabalhos vindos de 25 países diferentes e 15 estados brasileiros, incluindo o Maranhão. A feira reúne mais de 15 mil itens de decoração, gastronomia, moda, móveis, acessórios, um verdadeiro passeio por diversas culturas. Tapetes, calçados, objetos de arte, brinquedos, bijuterias. Tudo isso é apenas uma parte da vasta amostra encontrada nos estandes. No espaço entre os corredores é possível conhecer várias culturas. Depois de percorrer vários estados do Brasil, esta é a segunda vez que a Feira Internacional de Artesanato, Moda e Decoração, Mundial Arte, acontece em território maranhense.
sendo a primeira edição em São Luís. Muita gente pediu para vir a São Luís e essa foi a oportunidade que a gente teve de trazer a São Luís o artesanato do mundo todo. Além da diversidade em produtos, os visitantes também podem acompanhar as apresentações musicais e artísticas. A apresentação de dança do ventre é no sábado e no domingo às 8 horas da noite. E música ao vivo todos os dias na praça de alimentação. Quem circulou pelo local ficou impressionado com a beleza e as ofertas. A vontade é levar tudo, né? É espetacular, uma coisa mais linda que a outra. Muito bom e o preço está bom, tá bom. Vale a pena comprar. Teve gente de olho nas novidades, aproveitando para fazer as compras e lamentando esse tipo de evento ser pouco realizado aqui. São Luís é uma cidade que tem poucos eventos assim, né? Uma cidade que está em expansão, uma cidade que está crescendo, mas infelizmente esses eventos são poucos, né? A feira segue até o próximo final de semana no Espaço Renascença, no horário das 4 da tarde às 10 horas da noite. A entrada custa R$ 8,00 a inteira. Crianças até 10 anos de idade não pagam. As mulheres continuam sendo homenageadas em São Luís. Uma exposição no Convento das Mercês conta as histórias de várias maranhenses que se destacaram em suas áreas de atuação. No mês dedicado às mulheres, uma programação pronta para levar conhecimento e que celebra a vida e obra daquelas que tiveram notável contribuição em diversas áreas de atuação na sociedade. Mulher em Destaque traz personalidades feministas na história do Maranhão. Entre elas estão Maria Dalva Bacelar Vilas, única mulher eleita constituinte de 1947. Lia Rocha Varela, a primeira e até hoje única mulher a presidir a Câmara Municipal de São Luís e a primeira negra a assumir a prefeitura de uma capital brasileira. E muitas outras, mulheres que se destacaram na política, economia, educação, cultura. A ideia surgiu em novembro de 2013, fruto de uma extensa pesquisa que não se esgotou. Apareceram muitas. Essas aqui já foi uma peneira que nós fomos fazendo e te digo francamente, eu não sei nem como, porque as histórias são maravilhosas, né? Cada uma delas, cada uma que a gente encontrou, a gente talvez tenha feito a opção porque a gente encontrou mais material para fazer, já que a gente teria de novembro a março. Letícia foi a responsável pela elaboração das 13 gravuras que compõem a exposição. Foi um trabalho muito intenso, porque apesar de eu já fazer trabalhos como esse há mais tempo, mas eles tinham um prazo maior e as fotos elas tinham uma qualidade superior, porque são mulheres que têm pouco registro fotográfico. Então acaba que elas não tinham a qualidade que eu estava acostumada e eu tive que trabalhar mais intensamente para recuperar essas fotos e trazer a mesma qualidade de todos os trabalhos que eu tinha feito anteriormente. Força, coragem e determinação. Estas foram algumas das virtudes das homenageadas escolhidas para a exposição Mulher em Destaque. A mostra também pode ser vista na versão digitalizada no site da Fundação da Memória Republicana Brasileira. Eu, particularmente, já tinha ouvido falar da Lilá, mas saber da história dela é sempre importante, porque isso mostra que ela foi uma pessoa assim, que contribui muito para a história das conquistas das mulheres maranhenses. A proposta se insere num resgate histórico, preocupada em formar e educar novas gerações, por meio de um espaço de diálogo com a comunidade. A intenção da Fundação, e aí continuando com a nossa finalidade de educar e de trazer à tona a memória da nossa cidade, a memória do Maranhão, e de voltar às origens para que assim a gente também trace um futuro, né, brilhante. Então a exposição vem aqui traçar 13 pratas da casa, né, e aí foram elas escolhidas de forma mesmo aleatória para contemplar diversas áreas e mostrar que a mulher é capaz, né, de ocupar qualquer posto de trabalho. A exposição segue até o dia 28 na sede da Fundação da Memória Republicana Brasileira, localizada no Convento das Mercês, no Centro Histórico de São Luís. A visita pode ser feita de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 horas da tarde. A entrada é gratuita. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.
emoção, garra, superação. Na terra, na água ou nas quadras, prepare-se